Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Rudy. Conheço alguns de vocês aqui. Venho frequentando o centro há mais ou menos 3 anos agora. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de perspectivas. Nós vamos tentar entender um pouquinho como nós formamos as nossas perspectivas, o que está envolvido, quanto tempo leva, como nós podemos aplicar essas perspectivas em nossas vidas e qual a importância delas. Então, se eu for perguntar para cada um de vocês aqui, você tem uma perspectiva de vida? A maioria de vocês provavelmente vai pensar, sim, eu tenho. Aí se perguntar, será que você poderia explicar essa perspectiva? Aí fica um pouco mais difícil, né? Porque agora você tem que pensar um pouquinho mais para poder teorizar. Então, de uma forma mais ampla, perspectiva é a nossa visão pessoal, individual, de situações, de pessoas, do mundo. Então, é essa leitura que nós fazemos. Então, a minha perspectiva, ela pode ser parecida com a sua, diferente da dela, que pode ser igual a dele. Então, elas vão ter elementos semelhantes e elementos que serão diferentes. Então, nós podemos dizer que os entendimentos, as análises e as compreensões que nós fazemos de algo, de alguém, de uma situação, de um lugar, é o conhecimento que nós começamos a angariar durante a nossa existência e que nós vamos usando para todas as fases de nossas vidas. Então, eu disse para vocês que a nossa perspectiva, elas são pessoais. Então, a minha pode ser parecida com a sua, mas também diferente. Então, como é que uma coisa pode ser parecida e também diferente ao mesmo tempo? Simples, né? Então, as nossas perspectivas, elas são formadas através das nossas experiências. E essas experiências, elas podem ser intelectuais, a escola que você frequenta, um livro que você lê. Elas podem ser pessoais. Então, essas serão apenas suas, serão apenas minhas. Então, é o meu relacionamento com o mundo, a forma como eu me relaciono com o que está acontecendo ao meu redor. Elas podem ser sociais também. É exatamente o que está acontecendo aqui agora. Nós estamos tendo uma experiência social. Então, todos nós estamos participando do que está ocorrendo aqui. Então, ao mesmo tempo que nós estamos vivenciando a mesma coisa, cada um de nós aqui presente está tendo uma leitura diferente do que está acontecendo. Então, apesar de ser parecida, elas são completamente diferentes. Por quê? Porque elas são peculiares a cada um de nós. Então, você pega esse entendimento que nós angariamos através das nossas experiências intelectuais, pessoais, sociais, você adiciona ela com a sua individualidade. E você tem a sua perspectiva. Então, o Livro dos Espíritos, pergunta 115, Allan Kardec pergunta se todos nós, como nós somos criados? Os espíritos foram criados todos bons ou maus? E a resposta é essa: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. E aí continua. Na parte A, ele faz uma outra pergunta. Ele fala, então, os espíritos, em suas origens, eles seriam como crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrer das diferentes fases da vida? E a resposta que ele recebe, sim, é mais ou menos isso. Você pode comparar, né, essa origem como uma criança. E da mesma forma que você pode comparar essa sua origem como de uma criança, você também pode ir um pouquinho mais além e entender que a forma como aquela criança se comporta vai ditar o que vai acontecer com ela no futuro. Então, ela vai se beneficiar mais ou menos de acordo com a forma como ela se comporta. Então, de uma forma semelhante, nós somos assim também. Então, se nós pararmos para pensar,
desde de nossas origens, nós estamos trabalhando nessas perspectivas que nós vamos formar. E entenda, a perspectiva é a mesma coisa que um ponto de vista. Então, um conceito. São palavras parecidas. Para nós entendermos como isso funciona, basta nós olharmos a natureza. Então, todo o universo ele está relacionado. E as nossas fases, elas serão parecidas. Então, se você pensa numa criança, a forma como nós chegamos a este mundo, e você olha a natureza, você encontra semelhanças. Por exemplo, a criança no ventre da mãe é semelhante ao mineral no seio da terra. Quando ela abre os olhos para a luz, é a mesma coisa de uma planta se abrindo para o sol. Quando ela nasce sem conhecimento algum. Ela começa o quê? A experienciar o mundo, a vivenciar o mundo. Então, com o abrir dos olhos, ela começa a trabalhar já nesses pontos de vista, sem menos perceber. Ela começa, então, a trabalhar com os sentimentos, que nos lembram o quê? Os animais. Eles não têm consciência, mas eles estão vivenciando o mundo, eles estão experimentando esse mundo. E à medida que nós vamos crescendo, nós damos um passo além. E nós nos diferenciamos, porque agora nós começamos a trabalhar na nossa consciência. E vem com as palavras, vem com as frases. E assim nós começamos a trabalhar progressivamente. Então, para que nós melhor entendemos como nós começamos a angariar esse conhecimento, eu quero que vocês entendam uma coisa. Todos nós chegamos aqui da mesma forma. Nós também saímos da mesma forma. Então, nós chegamos com o nascimento e nós saímos com a morte. Agora, o que acontece do momento que nós nascemos até a nossa partida, isso vai ser diferente para cada um. E é aí que estarão as diferenças. Então, são essas experiências que vão nos dar o conhecimento que nós precisamos para formar todas essas perspectivas. E eu quero fazer uma analogia com vocês para deixar isso um pouquinho mais claro. Eu quero que vocês pensem na vida como um labirinto. Você não sabe exatamente o que vai estar ali, mas você sabe que você tem que percorrer. O momento que você entra, a única forma de sair é chegar até o fim. Então nós vamos fazer essa analogia para ver se nós conseguimos entender um pouquinho mais como que isso funciona. Então nós estamos aqui no ponto de entrada. Todos nós chegamos da mesma forma, entendo, todos nós vamos sair da mesma forma. Porém, à medida que nós começamos a percorrer esse labirinto, nós temos experiências. Então, cada um desses pontinhos vermelhos aqui é uma situação. Será uma oportunidade de aprender. Então, nós entramos por aqui, nós passamos no primeiro, temos a nossa primeira oportunidade de aprendizado aqui, e assim por diante. Vamos percorrendo esse labirinto até chegarmos do outro lado. Agora, a forma que nós experienciamos, né, vivenciamos cada uma dessas oportunidades é diferente. Eu posso tomar o tempo para realmente parar e aprender, ou eu posso simplesmente percorrer toda uma vida sem aprender quase nada. E cada um de nós será diferente. Alguns vão dedicar mais tempo, outros vão dedicar menos tempo, nós vamos ter focos diferentes. Mas todos nós vamos entrar e sair da mesma forma. O problema é que toda vez que nós sairmos, uma outra fase começa. Só que agora é um pouco mais difícil. Então agora você vê que nós temos os pontinhos vermelhos, que seriam da primeira fase, mas agora nós temos os pontinhos azuis. E o que será que isso significa? Então todos os pontos vermelhos são experiências que nós tivemos a oportunidade de aprender na fase anterior. E agora, quando nós nos deparamos com ela novamente, dependendo da forma como nós vivenciamos aquela experiência anterior, vai ditar a forma como nós vamos nos interagir aqui. Então, nós poderíamos passar de uma forma mais ou menos rápida, dependendo do que nós aprendemos anteriormente. O problema é que nós temos elementos novos. Então, não somente nós temos que passar a aplicar o conhecimento que nós já temos, mas nós temos também que aprender novamente. E, mais uma vez aqui, nós temos a mesma oportunidade. Nós podemos tirar o tempo necessário para aprender, ou nós podemos simplesmente caminhar sem prestar atenção em nada. E nós vamos chegar na saída novamente. O problema nós já sabemos o qual é, né? A hora que você chega aqui,
Começa tudo de novo. Só que agora é um pouquinho mais complicado. Agora nós temos elementos da nossa primeira visita, elementos da segunda, elementos novos. E assim sucessivamente. Então, o nosso sucesso, essas perspectivas, esses pontos de vista que nós formamos, eles dependem do trabalho que nós colocamos em aprender. Ele depende da forma como nós vivenciamos cada uma dessas experiências, cada uma dessas oportunidades. Então, se eu entro aqui e passo correndo, eu posso passar correndo quantas vezes for. Mas eu não vou chegar a lugar algum. Vai chegar um tempo que eu vou entender que ou eu paro, e eu realmente dedico a aprender, e eu realmente me transformo, eu vou ficar andando em círculos o tempo todo. E muita gente faz isso, por muitos e muitos e muitos anos. Até que o sofrimento é tão grande, que daí, pelo sofrimento, nós resolvemos aprender. Então, o Buda, 500 anos antes do Cristo, ele disse que viver é sofrer. Já ouviram isso, né? Mas será que viver é só sofrimento? É isso? Foi isso que ele quis dizer? Não, não foi isso que ele quis dizer. Mas nós temos que entender o quê? Nós temos que levar em consideração que o mundo onde nós vivemos agora é um mundo o quê? De provas e expiações. Então, tem um motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós não estamos aqui passando férias. Todos nós temos passados. Todos nós tivemos a oportunidade de aprender. E provavelmente todos nós, em algum ponto, em um ponto ou outro, nós resolvemos simplesmente passar pelaquela oportunidade. E deixamos de aprender. Só que nós não podemos fugir para sempre. Vai chegar um dia onde nós devemos aprender. E é exatamente isso que está dizendo. Está dizendo que viver é sofrer porque nós tivemos a oportunidade de aprender anteriormente, não aprendemos, mas nós temos que progredir. E a única forma de progredir agora será através da dor. Mas tem um outro significado também, porque nós não estamos todos no mesmo patamar de evolução, certo? Então existem espíritos que estão mais evoluídos. Então por que é que para eles viver seria sofrer aqui? Simplesmente porque o sofrimento dos outros é sofrimento para ele também. Então, enquanto houver uma pessoa sofrendo neste mundo, a felicidade não vai ser plena. Porque mesmo que todo o restante tenha passado por todas as provas, por todas as expiações, e nós estejamos num patamar superior, se um de nós estiver sofrendo, o restante não terá felicidade plena. Faz sentido, né? Então, André Luiz, no livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, ele fala que o erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Eu entendo isso completamente. Por quê? Toda vez que nós erramos, nós descobrimos uma forma de que não está dando certo. É aquela história do Thomas Edison, né? Ele falou, antes dele chegar na luz, o pessoal falou, mas olha, você tentou tantas vezes e falhou tanto, e você não desistiu? Ele falou, não, eu não falhei nenhuma vez, eu apenas descobri formas que não davam certo. Então, que é uma forma diferente de se ver. E a mesma coisa ocorre com o fracasso. Então, o fracasso mostra o caminho da segurança. Por quê? Se você fracassa uma vez, você sabe já o que não fazer. Então, a escolha vai ser sua. Se você vai fracassar novamente, vai tentar algo diferente. Agora, o fato de você tentar algo diferente, de nós tentarmos algo diferente, não significa que nós vamos ter um resultado diferente dessa vez. Talvez nós fracassamos uma vez mais. Mas agora nós sabemos duas formas que não dará certo. E vamos tentando até chegarmos ao resultado que nós queremos. E aí, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz, sabemos que a lei do trabalho é o roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhes aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. Quantos de nós não fazem isso? E não é por falta de ter consciência do que nós estamos fazendo. É simplesmente por pura preguiça de evoluir. É preguiça de colocar
nas nossas experiências, o esforço necessário que nós precisamos para realmente aprender. Mas pensa, olha a intensidade dessa frase. Situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha. Agora se imagine, você, nós, eu, parado aqui, uma estrada que todo mundo está passando, todo mundo está evoluindo. E eu estou aqui estagnado. É importante que nós saibamos que depende apenas de nós. O esforço para essa nossa evolução depende do trabalho que nós queremos colocar em aprender. As abelhas entendem isso. Elas entendem a necessidade de trabalhar, elas entendem um pouquinho mais, elas entendem a necessidade de se fazerem num grupo social, de se fazer em grupo. Porque é uma coisa que nós precisamos entender, nós não precisamos passar por essas experiências sozinhos. Aliás, é muito mais difícil se nós tentarmos fazer isso sozinhos. Nós precisamos entender que nós dependemos um do outro. Então, eu tenho conhecimento que eu posso passar para você, mas vocês têm conhecimento que vocês podem passar para mim. Agora, se eu for trabalhar sozinho para aprender tudo, para vivenciar tudo, vai demorar muito, vai ser difícil. E é por isso que essa convivência social é muito importante. É por isso que esse trabalho em conjunto é muito importante. Porque junto nós podemos o quê? Chegar mais rápido ao resultado. É aquela questão, nós trabalhamos junto com as mãos, porém nós caminhamos individualmente com os nossos corações. Por quê? Porque nós somos responsáveis por nosso desenvolvimento. Nós podemos todos estar trabalhando junto, mas você pode estar aprendendo mais do que eu. Eu posso estar apenas fingindo, ou não colocando muita importância no que nós estamos fazendo. E isso é o que as abelhas nos mostram. Elas trabalham juntas e separadamente, certo? Então, todo dia elas saem, vão coletar pólen, visitam as flores, elas voltam e elas começam a trabalhar o quê? Juntas. Para o quê? Para produzir o mel, que é a recompensa delas. É a mesma coisa, e a mesma coisa acontece conosco. Nós devemos trabalhar separadamente e juntos em busca desse mel de nossas vidas, desse alimento de nossas almas. Tem uma lenda indiana, muitos de vocês devem conhecer, que falam de 6 cegos de nascença e um elefante. Então, diz essa lenda que um príncipe, querendo entender como as pessoas se relacionavam, resolveu pegar 6 cegos de nascença e colocar na frente deles um elefante. E ele pegou cada um desses cegos e colocou próximo a uma parte do elefante e disse: eu quero que você estude essa parte aqui. E depois nós vamos conversar a respeito dela. Então ele pegou um cego e colocou na cauda do elefante, outro ele colocou do lado, um na perna, um na orelha, colocou um no marfim e um na trompa. E eles ficaram ali, estudando, tocando, tentando entender, tentando fazer o reconhecimento, a leitura daquilo que eles estavam tocando, sem nunca ter visto. Depois de certo tempo, o príncipe pegou os 6, os sentou e falou: ok, agora vamos tentar entender o que vocês acabaram de vivenciar. Aí perguntou para o primeiro: o que é um elefante? Que estava na cauda. O elefante é como uma corda. Ele é forte e longo, como uma corda, peludo. Pegou o segundo, que estava na traseira do elefante, e disse: como é o elefante? O elefante jamais é como uma corda. Ele é como uma parede, maciça e forte. Pegou o terceiro. Ele falou: até que eu concordo um pouquinho com você de que ele seja forte e maciço, mas não é bem como uma parede, é mais como uma coluna, o tronco de uma árvore. Aí o quarto começou a rir. Falou: vocês estão todos loucos. O que estava na tromba. É como uma cobra, longa, grossa, perigosa. O que estava no marfim falou: vocês estão todos loucos. O elefante, ele é como uma lança, ele é como uma flecha. Ele não é uma corda, ele não é uma cobra, ele não é uma parede, muito menos uma coluna. Aí o que estava na cabeça do elefante começou a rir. Falou: não estou entendendo nada do que vocês estão dizendo. O elefante é como um leque que você usa para suavizar em dias quentes. E eles ficaram naquele debate, horas e horas e horas e horas, tentando chegar a um consenso do que era um elefante. Aí o príncipe ficou injuriado, falou: chega, vocês estão todos corretos e errados ao mesmo tempo.
Cada um de vocês vivenciaram um elemento verdadeiro do elefante. Mas vocês foram incapazes de trabalhar juntos para entender o que o elefante realmente é. Então, às vezes, nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos tão apegados aos nossos conceitos pessoais que nós deixamos de considerar o entendimento dos outros. Às vezes, nós temos elementos da mesma verdade, mas somos incapazes de chegar na verdade absoluta porque nós não sabemos trabalhar em conjunto. Porque nós não sabemos apreciar as diferenças que existem. Que eu posso estar correto, você pode estar correto, ela pode estar correta, mas nós precisamos do entendimento dos três para que nós possamos chegar até a verdade. Faz sentido? Faz sentido, né? E quantos de nós fazemos isso? Eu faço isso direto. Sou culpado. Então vamos ver se nós entendemos isso. O que é que vocês veem aqui? Um círculo, um ponto escuro. Todo mundo vê isso? Isso é verdadeiro? Vocês estão vendo? É verdadeiro? É, certo? Nós estamos vendo, então deve ser verdadeiro. E agora? Um retângulo? Alguma coisa? Um quadrado? Então, se eu pego esse lado aqui e dou para vocês o círculo. Aí eu pego aquele lado ali e dou para vocês o retângulo. Eu falo agora juntos, eu quero entender qual a verdade dessas duas imagens. Será que nós vamos conseguir chegar à resposta? Ou será que nós vamos ficar um tentando defender que é um círculo, o outro defendendo que é um quadrado e jamais chegaremos na realidade absoluta? Podemos até chegar na verdade, certo? Mas vai demorar. Por quê? Porque o conhecimento, essa evolução, ela não acontece da noite para o dia. Demora, ela se evolve durante os séculos e milênios. Quanto tempo nós não pensamos que a Terra era o centro do universo? E depois nós pensamos que o Sol era o centro do universo. Agora nós nem sabemos onde está o centro do universo. É verdade, não é verdade? E quantas vezes nós fazemos isso em nossas vidas? Muitas e muitas vezes nós recusamos aceitar a verdade do outro pensando que nós somos possuidores da verdade, quando de repente nós apenas temos um elemento ou estamos completamente equivocados. Isso que vocês estavam vendo. Quando nós seríamos capazes de enxergar isso daí? Poderíamos até chegar a essa verdade. Mas ia demorar o quê? Muito tempo. Nós não tínhamos nenhum elemento material da verdade. Nós tínhamos apenas um resquício, era uma sombra da verdade das coisas. E nós fazemos isso direto, sempre. E agora? Nós aprendemos o quê? Que perspectivas são importantes nesses pontos de vista e nós desenvolvemos de acordo com as nossas vidas, de acordo com o que nós vamos vivenciando no mundo. E elas nos ajudam, porque elas também servem de diretrizes. Às vezes, as decisões que nós tomamos, elas têm consequências, certo? Então, nós usamos esses conceitos que nós temos para nos ajudar nessas decisões. Então, se nós chegamos aqui, eu falo para vocês, olha, vocês estão numa encruzilhada agora. Tem 3 caminhos. Você precisa escolher um. A princípio não tem muita diferença, tem? Mas você sabe alguma coisa a respeito deles? Não. Mas você sabe que a decisão que você tomar aqui, ela vai ter uma consequência. Mais ou menos grave, dependendo do que você encontrar pela frente. Então, sozinho, se você estivesse aqui sozinho, que caminho você tomaria? Sem GPS. Sem GPS. Eu acho que ela não tem nenhuma mochila. E fica por aí, né? Então, eu sei que se eu estivesse aqui, eu provavelmente iria acampar aqui por alguns dias antes de tomar essa decisão. Provavelmente. Eu não sei nada a respeito desses caminhos, eu nunca passei por aqui. Não sei nem por onde começar. Eu estaria completamente perdido. Mas o bom da vida é que nós não precisamos tomar essas decisões sozinhos. E agora, se mais alguém aparece por aqui? Agora são 2 perdidos. Sim,
Mas e agora? Agora você não está mais sozinho. Tem mais alguém. E de repente, tem mais alguém. Agora vai depender de vocês, todo mundo precisa prosseguir. Nós precisamos caminhar, nós precisamos chegar ao outro lado. Então nós tínhamos opções, nós poderíamos ter feito isso sozinhos, ou nós podemos fazer isso com outras pessoas. O que é que nós devemos fazer agora? Conversar entre nós, entender, porque eu não preciso vivenciar tudo na vida para conhecer. Eu posso conhecer algo através da sua experiência, ou através da sua experiência. E você também pode ter mais conhecimento através de minhas experiências. Então, conversando entre vocês, talvez nós descobrimos que ele fala, bom, eu já estive por aqui, eu peguei esse caminho, mas eu voltei. Ela fala, bom, eu também estive por aqui, eu peguei este caminho, mas eu voltei. Nenhum dos três pegou este caminho, ela nunca esteve aqui. Então, nesse relacionamento aqui, ela está se beneficiando do conhecimento dele e dela. Os dois estão se beneficiando um do outro. Até agora, ela não teve nada a oferecer, mas isso não significa que ela não vai contribuir futuramente. Nós não sabemos o que mais vem pela frente. Aí ela pergunta, bom, você foi por esse caminho e você voltou. Por quê? Ele falou, bem, se você for, o bicho pega. Então você sabe que esse caminho não será a melhor opção para você. Aí ela pergunta, e você? Por que você voltou daquele? Bom, primeiro que o caminho estava completamente minado, tinha bombas por todo o lugar. Ela falou, e estava pegando fogo. Então ali também não parece um caminho muito bom. Agora, qual é a única solução? Agora os três podem o quê? Eles podem caminhar juntos, seguindo em frente, vai ser aquela mesma questão, eles vão trabalhar junto, porém eles vão estar o quê? Caminhando separadamente em coração, em individualidade. Mesmo os três tendo as mesmas experiências durante esse caminho, cada um vai ter uma leitura diferente, cada um vai tirar um proveito e uma lição diferente do que vai acontecer aqui. E a mesma coisa acontece conosco. E é por isso que muitas vezes esses pontos de vista que nós temos, eles são semelhantes, mas completamente diferentes. Porque a minha interpretação final vai ser diferente da sua, tem a ver com a minha individualidade. Então a perspectiva ela é o quê? Ela é formada por conceitos que nós fazemos a respeito do mundo e das experiências que acontecem ao nosso redor. Ela é pessoal, por quê? Porque ela tem a ver com a nossa individualidade, correto? É a minha leitura pessoal do que está acontecendo, a sua leitura pessoal do que está acontecendo. Ela é dinâmica e ela é maleável. Por quê? Porque ela nunca está estagnada. Ela sempre muda, nós vimos, né? Nós não somos o centro do universo. Então, nós entendemos que essas lições que nós temos, essas perspectivas, esses pontos de vista, eles mudam. Nós podemos adicionar elementos ou retirar elementos dependendo do que nós vamos aprendendo ao longo do caminho. Será que elas são essenciais para a nossa vida? O que vocês acham? Essas lições, essas experiências, elas são necessárias para nós? Absolutamente, extremamente necessárias. Sem elas, nós não chegaríamos a lugar nenhum, jamais evoluiríamos. E tem mais, elas servem o quê? Elas servem como guias, como diretrizes. Nós vimos no slide anterior. Nós chegamos naqueles caminhos, nós não sabíamos o que fazer, mas a partir do momento que nós recebemos um pouquinho de conhecimento, que nós tivemos o entendimento do que estava acontecendo ali, nós fomos capazes de tomar uma decisão. E a mesma coisa acontece aqui também. Agora, será que umas são mais importantes que as outras? Ou será que todas têm a mesma importância? O que vocês acham? Vai depender da pessoa? Todas são importantes? Bom, eu acho que uma coisa que nós concordamos é que todas são essenciais. Todas são importantes, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, do item 5, fala sobre o ponto de vista. Ele fala, a ideia clara e precisa, que se faça da vida futura, proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Então, se nós pararmos para pensar um pouquinho, aqui está dizendo o quê? Que o ponto de vista essencial, o mais importante, seria o quê? A fé, que tem a ver com a nossa perspectiva espiritual, que tem a ver com os conhecimentos que nós temos a respeito quê?
do que está para por vir, da vida futura. E é essa fé, esse entendimento, esse conhecimento de que a vida continua, que faz o quê? Que trabalha, que faz com que nós evoluímos, né? Então é responsável pela nossa moralização. Alguém se lembra disso? Quando eu estudei isso, chamava-se primário. Acho que não se chama mais primário hoje em dia, né? Mas esse é o ciclo de vida que nós vemos aqui na Terra. Muito comum, todo mundo aprende. Todos nós concordamos que isso é verdadeiro? Sim. Alguém fala, não, deve ter um pouquinho mais de verdade a respeito disso? Eu acho que não. Eu acho que isso é uma verdade empírica, né? Uma verdade comum. Nós estamos aqui, então nós vivenciamos isso. Então isso se aplica às plantas, aos animais, a nós. Tudo nasce, cresce. Então o ciclo seria nascer, crescer, reproduzir e morrer. E todos nós concordamos com isso. Nós não disputamos essas verdades. Porém, a forma como nós vivenciamos esse processo pode ser diferente, certo? Por quê? Todos nós nascemos. Nem todos nós vamos crescer. Nem todos nós vamos reproduzir. A única outra parte que é verdade é que todos nós também morreremos. Então, mesmo nós vivenciando certos elementos desse ciclo, nós não vivenciaremos todos da mesma forma, né? Então, alguns nascerão, outros não crescerão, alguns vão se reproduzir, outros não, mas uma coisa é certeza, todos nós morreremos. Agora imagine, vamos pensar nessa perspectiva espiritual e vamos retirá-la dessa equação. Vamos imaginar que nós não temos espiritualidade nenhuma. Para nós, a vida é isso. É nascer, crescer, reproduzir e morrer. Você não tem visão de vida futura alguma, você não tem noção de espiritualidade alguma, você nunca ouviu falar em Deus. Ou se você ouviu, você resolveu não aceitar. Então, o ponto em questão é que nós não temos essa perspectiva espiritual. Como vocês acham que o homem vai viver sem essa perspectiva espiritual? Quais serão as forças que vão me guiar através da vida? Eu sei que eu vou chegar aqui nesse planeta, eu vou ter talvez 100 anos. Vou nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, o meu foco vai ser em viver da melhor forma possível, ganhar o máximo de dinheiro, experimentar o máximo que eu puder, me divertir ao máximo. As dores, o sofrimento, as dificuldades dos outros, eles não terão o quê? Não terão peso nas decisões que eu vou tomar, porque eu sei que, contanto que eu haja de forma que eu não contrarie nenhum código de lei humana, minhas ações não terão consequências algumas. Então eu vou focar em quê? Eu vou focar apenas em mim. Eu serei o foco principal. Então a minha intenção é reinar. E eu quero que todo mundo mais me sirva. Então as outras pessoas, elas acabam servindo como degraus para que eu alcance a minha felicidade plena. Essa felicidade que eu entendo ser felicidade. Porque eu não acredito em mais nada. Então, quais são os princípios que vocês acham que vão guiar a vida de uma pessoa assim? Alguma ideia? Então, eu acho que nós concordamos que alguns dos princípios aqui, quando nós vivemos dessa forma, nós abrimos os nossos corações para essas máculas. É o egoísmo, porque o meu único foco é ter, ter e ter. A avareza, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Eu não estou aqui para dividir, eu não me importo com as suas dificuldades. As suas dores não significam nada para mim. Gula, não só gula por comida, por bebida, por tudo. O orgulho. Por quê? Porque é a minha intenção ser o melhor, certo? Então eu vou ser orgulhoso. E quando nós começamos a vivenciar uma dessas máculas, as outras quase que consequentemente aparecem, porque o orgulho leva à vaidade, que leva à luxúria, certo? Eu quero ter o melhor corpo possível, eu quero ser bonito, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, então você se entrega à luxúria, você se entrega ao sensualismo exacerbado, à sexolatria, vícios, não somente vícios como drogas, mas vícios como tudo que para você é importante e que é difícil você deixar.
Tudo que é o quê? Tudo que não é alimento para a alma, mas que deteriora a sua individualidade, né? A inveja. Agora vamos dizer que você não tem nenhum desses bens materiais. Você não tem nenhum tipo de sucesso. Você vai ter o quê? Inveja dos que têm. E aquilo vai te fazer o quê? Vai te deixar irado, você vai ter raiva, você vai ter esse sentimento de vingança. Então nós percebemos que quando nós vivemos sem ter nenhum tipo de perspectiva espiritual, nós abrimos as portas dos nossos corações para máculas que ferem a nossa alma e que não nos levam a lugar algum. Agora, será que nós podemos generalizar? Nós não podemos generalizar. Por quê? Porque mesmo no mundo, mesmo no lugar onde existam pessoas que não acreditam em Deus, não significa que todo mundo vai ter máculas ou que ninguém vai ter sentimentos nobres. Não. Existem aqueles que têm sentimentos nobres, sim, mesmo não acreditando no lado espiritual, mesmo não acreditando que as suas ações aqui tenham consequências espirituais, né? Então nós não podemos generalizar. O fato de que uma pessoa ainda não se encontrou espiritualmente, não significa que ela é incapaz de sentimentos nobres. Para a grande maioria de nós, nossa evolução espiritual começa nas vicissitudes. Isso é verdade. Por quê? Porque nós precisamos experimentar os dois lados da verdade para entender como é que nós saberemos o que é ser feliz se nós nunca fomos tristes. Como é que você vai saber o que é a luz se você sempre viveu na escuridão? Né? Como é que você vai saber o que é amar se você nunca foi amado? O que é necessitar se você nunca teve necessidade alguma? Então, para a nossa evolução, simplesmente para evoluir, é necessário que nós passamos pelos dois polos das coisas. Nós precisamos ser tristes para aprendermos a ser felizes, para valorizar as nossas virtudes. Então, as máculas, elas são essenciais. E com certeza, todos nós aqui passamos por esse tipo de situação. Já vivenciamos um e outro. E continuamos na nossa caminhada. Essa foto aqui desse documentário, Awake, esse é um documentário que eu assisti. É a vida de Yogananda. Eu achei muito interessante. Ele é um yogi da Índia que veio para os Estados Unidos em 1925. E ele veio para os Estados Unidos simplesmente porque ele se sentiu chamado a vir espalhar a verdade a respeito de Deus, a respeito da espiritualidade. Então ele veio para os Estados Unidos e ele começou a ensinar. Então ele ensinava self-awareness, que é o despertar da espiritualidade que vem de dentro, é se conectar com Deus pessoalmente. E ele ensinava isso através do Kriya Yoga. E ele dava palestras e tinha um centro na Califórnia. E uma das palestras que ele estava dando, tinha uma pessoa na audiência, e no final, esse senhor chegou para ele e falou, vem aqui, tenho uma pergunta para o senhor. A minha vida toda, meus pais, professores, qualquer pessoa de autoridade sempre me disse, você não deve fazer isso, não matarás, não furtarás, não, 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 não. A minha vida toda, o que eu sei de espiritualidade é que eu não devo fazer nada. Nada. Então o que eu quero saber de você é o que é que eu posso fazer? Aí Yogananda parou, olhou para ele e falou bem assim, você bebe até ficar bêbado? Ele, sim. Ok, você pode continuar. Você usa drogas? Eu não sei nem o nome de todas elas. Ok, você pode continuar. Você é promíscuo? Muito. Ok, você pode continuar. Ele falou, não, espera um pouco. Você está me dizendo que eu posso ser promíscuo, eu posso usar drogas, eu posso beber descontroladamente, e eu ainda posso vir aqui escutar você a falar de Deus, Jesus e de todos os santos? E você não vai me recriminar? É isso? Ele falou, é exatamente isso. Você pode continuar bebendo, você pode continuar usando drogas, você pode continuar na sua promiscuidade e vir aqui e ouvir a respeito de Deus. E eu jamais vou lhe criticar, isso eu lhe prometo. O que eu não posso lhe prometer é que se você continuar vindo aqui, aprendendo a respeito de Deus e da espiritualidade, que esses sentimentos não vão sair do seu coração. Isso eu não posso lhe prometer. E é a verdade.
É exatamente o que nós fazemos aqui, é exatamente a função dos centros espíritas. Nós abrimos as nossas portas para todos, sem criticar, sem recriminar. Por quê? Porque nós entendemos a evolução. Nós entendemos o que cada um passa para chegar ao encontro da luz. Então nós sabemos que se uma pessoa começa a frequentar a nossa casa, começa a ouvir, começa a aprender, ela vai se modificar, ela vai se reformar no tempo dela, não no nosso tempo. A nossa função não é criticar, a nossa função é instruir. É fazer o quê? É convidar, certo? É caminhar junto, é dividir o nosso conhecimento, mesmo que eles não tenham conhecimentos para dividir conosco. É ajudando que se recebe. Né? Nós sabemos disso. Caridade para os outros é o quê? É caridade para nós mesmos. Então eu achei isso de um significado profundo, porque é exatamente o que nós fazemos aqui. É exatamente a função que nós temos, individualmente e socialmente. Agora, nós estávamos falando um pouquinho antes que existem outras pessoas que, mesmo não tendo essa espiritualidade fundada neles mesmos, eles ainda fazem o que? Eles ainda demonstram atos de caridade. Por quê? Não porque eles acreditam no dever espiritual, mas porque eles acreditam ser um dever moral. Se eu tenho, eu posso ajudar o que menos tem. Então, não porque eu acredito numa repercussão espiritual, mas porque eu acredito ser um dever. Então, essa pessoa, comparado com a primeira, ela já está um passo adiante. Então, ela já está se abrindo para chegar mais próximo a essa espiritualidade, ao conhecimento de Deus. Agora, eu quero que vocês entendam que esses exemplos não são os únicos exemplos. Entre o primeiro e o segundo, existem o quê? Bilhões de outras possibilidades. Cada um de nós aqui é uma possibilidade nesse aspecto. Mas eu quero falar também de uma terceira pessoa. Um terceiro exemplo. Poderia, inclusive, ser a primeira pessoa que tinha tudo na vida, todos os bens, e que perdeu tudo. Agora, imagine, quando você é um materialista e não tem espiritualidade alguma, quem você é se confunde com o que você tem. Porque, na verdade, você não tem uma individualidade, você está usando uma máscara. Então, quando você perde tudo, você se perde também. Né? Isso pode enlouquecer uma pessoa. Poderia também ser a segunda pessoa, que era boa, que ajudava, que não tinha espiritualidade, mas que passou por tantas provações que se desiludiu com a vida. Ou, inclusive, pode ser uma pessoa que tinha um certo tipo de espiritualidade, mas que devido a tanto sofrimento, a tanta rejeição, a tanta indiferença, ela fez o que? Ela se retraiu e o mundo perdeu valor para ela. Então, eu vou dividir com vocês uma experiência pessoal. Né, no dia 31 de julho de 2017, foi um dia depois do meu aniversário, meu noivo e eu, nós tínhamos acabado de chegar em Orlando, de final de semana na Califórnia. Nós fomos ao casamento de um amigo nosso. Chegamos naquela madrugada, era uma segunda-feira, na segunda tarde eu tinha que trabalhar. Saí, fui para o trabalho, ele ficou em casa. E eu lembro como se fosse ontem, estava chovendo, chovendo, chovendo muito forte. Comecei a dirigir, eu estava indo encontrar com um cliente. E no caminho eu comecei a me sentir angustiado. Falei, nossa, eu devo estar cansado. Da viagem, não dormi, mas eu tinha que trabalhar, continuei. Cheguei até o meu encontro, tive minha reunião, mas aquele sentimento não passava, ele só estava aumentando, aumentando, aumentando. Então eu decidi que eu não iria para o escritório aquela tarde. Falei, não, eu vou para casa. Saí dessa reunião e comecei a dirigir para casa. Aquela dor no peito, eu pensei que fosse ter um ataque cardíaco, um ataque de pânico. E comecei a pensar no meu noivo. Falei assim, não, mas o que será que está acontecendo? Eu peguei o celular e liguei. Ele não atendeu. Falei, bom, deve estar cansado, está dormindo. Continuei dirigindo para casa. Cheguei em casa, entrei na varanda. Estava um clima estranho, os cachorros não me receberam felizes, eles estavam todos acuados no canto, mas a área estava limpa, então eu vi que ele tinha limpado. Entrei na cozinha, um cheiro de produto de limpeza terrível. A casa estava brilhando, mas eu ainda tinha aquele sentimento de angústia. Foi então que eu olhei na mesa da cozinha. E tinha esse papel. Estava dentro de um envelope, sentado na mesa da cozinha. Peguei,
abrir. Está em inglês, eu vou ler para vocês em português, vou traduzir. A nota fala o seguinte: eu sinto muito que eu não pude ser a pessoa que você mereça. Eu desejo ter dado tudo para nós, mas eu fui incapaz. Eu não consigo pensar em prosseguir na vida. Eu não consigo imaginar a vida. Então eu resolvi que eu vou deixar a vida. Mas eu vou deixar a vida e vou deixar tudo com você sabendo que tudo vai estar bem. Mas eu não queria que mamãe, nem papai, nem ninguém soubesse disso, do que está passando comigo, porque eu sei que eles iam tentar parar. Agora é hora para eu ir. Aí ele fala o seguinte, ele fala: liga para o 911 e não vai para o nosso quarto. Eu não quero que você veja o que vai estar lá. Obviamente, foi exatamente o que eu fiz. Eu saí correndo, desesperado, subi nas escadarias, cheguei no nosso quarto. Estava limpo, estava vazio. Eu não sabia o que fazer. Nós moramos no meio de uma floresta. Ele poderia estar em qualquer lugar. Naquele momento, eu imediatamente me conectei a Deus e falei: eu preciso que o Senhor me guie, eu preciso que o Senhor me leve exatamente onde Ele está, porque eu não posso perder tempo procurando por Ele. Desci as escadarias correndo, voltei para a cozinha, nós temos uma janela que olha a parte da floresta de trás. E eu olhei para essa janela e eu pude vê-lo próximo ao lago. Então eu saí correndo, cheguei lá, ele estava deitado, rasguei a minha camisa, fiz torniquete nos 2 braços dele, eu liguei para o 911, foram 20 minutos para a ambulância chegar. Eu contei cada segundo daqueles 20 minutos como se fosse uma eternidade. Eles vieram, fizeram o primeiro socorro, falaram: bom, nós vamos levá-lo para o hospital. Você não precisa aparecer por lá por pelo menos 4 horas. Então, antes de vir, você liga. Até aquele momento, eu não sabia o que estava acontecendo ainda, porque eu só estava agindo. Quando eu parei para perceber o que tinha acontecido, o meu mundo acabou. O meu mundo desabou. Se eu não tivesse espiritualidade naquele momento, se eu não tivesse fé, eu provavelmente nem teria discado o 911. Eu teria ido com ele também. Mas o motivo pelo qual eu tive forças para resistir foi exatamente essa casa. Eu não acreditava em Deus. Mas 1 ano antes daquele dia, e por incrível que pareça, ele foi quem me incentivou a vir ao centro. Eu comecei a frequentar o centro. E comecei a criar um relacionamento com Deus. E foi esse relacionamento que essa casa me proporcionou, que me deu força suficiente para passar por aquela provação. Hoje nós somos casados. Então, essa história tem um final feliz. Mas quantas outras histórias parecidas com essas têm um final diferente? Quantos de nós somos indiferentes para as dores das pessoas que estão ao nosso redor? Nós somos incapazes de enxergar o sofrimento alheio. Era meu noivo. Eu não vi o sofrimento dele. Ele foi capaz de esconder aquilo de mim. Mas isso não me isenta do dever de conversar com ele, do dever de falar para ele que eu amava, ou de que tinha amor para ele no mundo. Eu não sentia necessidade de fazer isso. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer conosco. Mas é o pensamento que nós geralmente temos. Nós nunca imaginamos que isso vai acontecer conosco, que é sempre um problema de outra pessoa. Mas o que eu descobri foi que a partir do momento que eu comecei a dividir a minha história, eu encontrei amigos, familiares, tios, conhecidos, trabalhadores que passaram pela mesma coisa, pais, mães, filhos, irmãos, que tiraram a própria vida. E sabe qual é a pior situação? É que muitas vezes eles estão fazendo isso devido a outra pessoa. Então, na verdade, não nós estamos tirando a nossa própria vida, mas nós estamos matando um inocente por culpa alheia. Então, o que eu quero que vocês pensem a respeito é o seguinte: se alguém de vocês aqui, ou das pessoas que estão nos assistindo, estiver do outro lado, estiver pensando que eu não mereço estar aqui, eu não devo estar aqui, eu quero que vocês saibam que vocês merecem estar aqui sim.
E é o nosso dever dizer a outras pessoas que elas merecem estar aqui. É o nosso dever dizer ao outro que nós o amamos e que existe amor para eles no mundo, sim. É o nosso dever guiá-los e dividir o nosso conhecimento espiritual para evitar esse tipo de acontecimento. Então, eu estou dividindo isso com vocês hoje, porque hoje, o mês de setembro é o mês de awareness de suicídio, certo? Então, eu queria dividir essa história com vocês, porque nós às vezes, é um tópico difícil, ninguém quer falar a respeito disso, magoa, é difícil falar. Nós imaginamos que é sempre problemas de outros, mas não é, o problema é de todos nós. Então, se alguém estiver pensando que a única solução seria essa, eu quero que vocês entendam que essa é a única solução que vocês não devem tomar. Isso não é uma solução. Se você estiver passando por dificuldades, por dores tão profundas, que esse é o único caminho que você vê, converse com alguém. E se você não quiser conversar com ninguém, se estiver no Brasil, ligue no 188, aqui nos Estados Unidos, no 800-273-8255, você não precisa falar nem alô. Os simples fatos de vocês discarem, eles atenderem o telefone, eles vão conversar com vocês. Eles vão fazer você entender que existe amor no mundo para todo mundo. Mas não escutem aquela voz na cabeça de vocês. Se essa é a mensagem que vocês estão recebendo, desliga. Então, esses foram 3 tipos de pessoas que nós vimos no mundo onde a espiritualidade quase não existe. Mas o que acontece quando nós começamos a adicionar espiritualidade na nossa vida? As coisas começam a mudar, né? Então, nós, como seres humanos, como seres conscientes, nós sempre tivemos sede dessa conexão com algo superior. Então, se nós vamos os mais longínquos anos e séculos de nossas existências, quando nós estávamos começando a desenvolver a nossa consciência, nós olhávamos para a natureza e nós adorávamos os animais. À medida que nós começamos a desenvolver, a evoluir conscientemente, nós tivemos sede demais. Foi então que nós começamos a olhar para as estrelas, e nós começamos a adorar a lua, o céu, o sol, os planetas, e quando aquilo não foi suficiente, nós ainda tínhamos sede, nós começamos a abrir as portas de nossos corações para trazer para nós a espiritualidade, mesmo sem saber. E foi então que nós vemos o surgimento dos deuses mitológicos, da Suméria, os deuses gregos, os deuses egípcios. Então, eles vêm para preencher esse vazio, essa necessidade que nós temos de conectar com algo maior. Até que nós chegamos ao Deus do Velho Testamento, trazido por nós, por Moisés. Quase 1.300 anos antes da chegada de Jesus. Então, Moisés trouxe a primeira revelação do Deus único. Mas nós tínhamos a ideia de que esse Deus ele era o quê? Ele era vingativo, ele era punidor. Foi quando nós recebemos os 10 mandamentos, que eram o não, 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 não. Então, dos 10 mandamentos até a chegada de Jesus, foram quase 1.300 anos. Mas por que tanto tempo? Simplesmente porque esses conceitos que nós formamos, eles precisam amadurecer. Então, 1.300 anos antes de Jesus, nós não tínhamos a capacidade mental de entender o conceito que Jesus veio para nos trazer. E foi preciso 1.300 anos para nós amadurecermos aquela ideia, para estarmos preparados para o que Jesus tinha de nos trazer. Mas quando nós conhecemos o Deus do Velho Testamento, nós mudamos um pouco, nós começamos a nos transformar também. Teve uma evolução. Talvez não por vontade própria, mas por temor. Nós tínhamos medo, porque agora as nossas ações elas têm consequências tanto materiais quanto espirituais. Então agora não somente eu tenho que viver de acordo com a lei dos homens, eu tenho que viver de acordo com a lei divina, porque terão sanções divinas se eu não cumprir com a lei. Então nós criamos aquela questão de permuta entre nós e Deus. Foi quando nós começamos a fazer as oferendas, os sacrifícios. Certo? Nós estamos dando para receber. Nós tínhamos esse conceito de que nós precisávamos saciar a ira dos deuses, porque senão o que poderia acontecer? Ou nós iríamos viver na ociosidade paradisíaca, ou nós iríamos queimar no purgatório. E essa era a ideia que nós tínhamos, e foi daí que surgiu essa primeira transformação. Mas 1.300 anos depois, chega a imagem de Jesus, a figura de Jesus. Agora nós estamos prontos para receber um pouquinho mais desse ensinamento, porque agora nós temos sede de novo.
E Jesus vem, ele nos traz uma segunda revelação, ele vem, ele nos traz uma ideia diferente de Deus. Ele nos apresenta um Pai misericordioso, um Pai que ama, que perdoa, que espera, que joga as nossas sementes em terras férteis e nos aduba, e nos dá tempo para que no nosso tempo nós cresçamos, lançamos raízes, e quando nós estivermos prontos, nós daremos frutos. Então agora nós somos apresentados a um outro Deus. Então agora nós temos mais uma vez, mais uma transformação, mais uma evolução. E agora é diferente, agora nós deixamos do Deus punitivo para abraçar o que? O Deus do amor. E Jesus continua, e não somente ele traz a imagem desse Deus amoroso, ele nos traz o que? As bem-aventuranças. Então as bem-aventuranças agora são as leis que nós devemos aprender, que 1.300 anos atrás eram os 10 mandamentos. Agora nós vamos do não, 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 para bem-aventurado aquele que é manso, para bem-aventurado aquele que ama, aquele que sofre. Então agora as coisas mudam. Então nós não estamos sendo incentivados a não fazer algo, mas nós estamos sendo incentivados a fazer algo. É diferente. Mas nós ainda não estávamos aqui prontos para toda a verdade. Nós precisávamos ainda amadurecer essa ideia do Deus que é bondoso agora, até que nós estivéssemos prontos para a terceira revelação. Mas por que nós não estávamos prontos aqui ainda? Porque as coisas não paravam por aí, certo? Então o homem olhava ao redor dele e falava, peraí, alguma coisa não está certa. Se esse Deus ele é amor, se esse Deus é misericordioso, ele perdoa, por que é que ainda tem tanto sofrimento no mundo? Não fazia sentido. Mas o problema é que nós não estávamos prontos para a verdade ainda. Então, mais 1.800 anos passam até que nós estivermos prontos para essa verdade de novo. Então, nós tivemos aqui, nós precisamos de tempo para amadurecer. Nesses 1.800 anos que nós tivemos que esperar, 1.200 anos foram anos que nós passamos na sombra, onde nós perdemos completamente a nossa humanidade. Imagina se Jesus tivesse dado para nós toda essa revelação. Nós teríamos desperdiçado tudo, porque nós não estávamos prontos. Nós ainda éramos crianças, nós precisávamos amadurecer para poder receber essa verdade. E foi então que daí no século XIX, o Espírito da Verdade vem e sacia essa sede que nós temos uma vez mais. Então, através do trabalho de Allan Kardec, nós aprendemos que a vida não é somente nascer, crescer, reproduzir, morrer e ter vida após a morte, mas é o quê? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Agora as coisas fazem mais sentido, agora eu entendo onde está a misericórdia de Deus, agora eu entendo por que o sofrimento no mundo, eu sei que agora quem está sofrendo, tudo que eu vejo, as dores, os rangeiros de dentes, são o quê? São frutos da nossa inércia, da nossa preguiça, do fato que nós tivemos a oportunidade de aprender e nós não aprendemos. Nós passamos por vidas e vidas e vidas e vidas, ignorando tudo o que nós precisávamos. Então agora, a criança que tem câncer faz sentido. A mãe que está chorando pela perda do filho faz sentido, porque agora eu entendo que esse sofrimento ele é transitório, ele vai chegar ao fim. Mas eu também entendo que ele é necessário, porque sem ele eu não me transformo, sem ele eu não tenho como evoluir. Então agora eu estou pronto para mais, porque agora eu entendo o que realmente é importante. Agora eu entendo o valor que se tem dessa vida espiritual, dessa perspectiva e da necessidade de aprender sempre e da necessidade de retornar e aprender de novo e passar por experiências que nós não tivemos a oportunidade de aprender anteriormente. Então agora que agora eu estou pronto para me transformar. Agora essa transformação ela é o quê? Ela é verdadeira. Ela é por amor. Ela é porque eu quero me transformar. Ela é porque eu quero ser melhor, eu quero evoluir. Então agora, com a nossa perspectiva espiritual solidificada, a nossa casa agora é edificada na rocha dos ensinamentos de Jesus, construída na certeza da vida eterna e envolvida no amor de nosso Pai bondoso. Então, se nós pararmos para pensar, será que realmente existe uma perspectiva, um ponto de vista que é essencial para nossas vidas e superior a todos os outros? Sim. E é o conhecimento que nós precisamos de Deus. É essa perspectiva espiritual. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
Muito obrigado. Que Deus esteja com todos nós.